Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Cláudio Cohen, diretor do programa Leading Digital Reinvention, que é um programa de alto impacto da Escola St. Paul, programa em parceria com a IBM. Esse programa é um programa voltado a executivos de corporações impactados pelos riscos e oportunidades da transformação digital. É um programa de um ano, em que nós cobrimos os 3 pilares que entendemos serem fundamentais da transformação, o aspecto das tecnologias que viabilizam as transformações, o aspecto das estratégias disruptivas e o aspecto fundamental das lideranças das pessoas. Que, aliás, esse é o tema do painel de hoje, para o qual a gente tem alguns painelistas aqui que são profissionais super renomados, proeminentes. Então, nós contamos com a presença da Luciana Camargo, vice-presidente de Recursos Humanos da IBM. Oi, Luciana, boa tarde. Oi, olá, tudo bem? Cláudio, estou muito pela contente de estar aqui com vocês, com o Rui, com a Ana, com o André. Prazer estar aqui. Ótimo. Contamos com o Rui Shozawa, que é CEO da Great Place to Work, também conhecida como GPTW. Aí, galera, tudo jóia? Pessoal, bem-vindos a todos, obrigado. E contamos também na discussão com o professor André Nardi, que é vice-diretor-geral da St. Paul, além de professor e COO. Boa tarde, professor Nardi. Acho que você está em mute. Perdão, eu estava no mute, perdão. Vou passar os meus votos. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aí com todo mundo. Boa tarde, galera. Prazer. Acho que um tema excelente para discutir a qualquer momento, mas agora melhor ainda, né? Muito bem, obrigado a vocês. Antes da gente passar para a discussão, eu queria fazer um rápido preâmbulo sobre o status da transformação digital no Brasil, baseado num material que é uma pesquisa feita pela McKinsey ano passado, chamado Transformações Digitais no Brasil, Insights da Maturidade Digital das Empresas no País. E é uma pesquisa que foi feita com uma pesquisa em 124 empresas de grande e médio porte, e medidas nas 4 dimensões fundamentais da transformação, segundo a visão da McKinsey, aliás, muito parecidas com o que a gente cobre, não por acaso, no Leading Digital Reinvention, que são estratégias, capacidades e organização, cultura. Né? O interessante dessa pesquisa é mostrar que eles usaram uma metodologia proprietária, quantificaram uma pontuação que permite fazer um benchmarking entre empresas pares e também líderes mundiais, e classificaram as empresas em 4 categorias. Os líderes digitais, que têm pontuação acima de 51 pontos, os ascendentes acima de 35, os emergentes acima de 25 e os iniciantes até 25. Bom, feito isso, baseado nessas dimensões e em 22 práticas, fizeram uma série de entrevistas, né? Eles chegaram aos 5 principais insights. O primeiro deles é que os líderes digitais também apresentam o melhor desempenho financeiro, que comprova a importância da transformação e de estar atualizado com o tema. É interessante que no Brasil, a menos do que na média dos líderes mundiais, por nós ainda não estarmos no mesmo nível do uso de dados e de analytics na mesma extensão. Outro aspecto bastante interessante é que a pontuação de maturidade dos líderes digitais no Brasil está próxima da dos líderes globais, mas existe uma grande disparidade de maturidade entre as empresas pesquisadas. Ou seja, os líderes estão próximos dos líderes mundiais, mas a média está distante dos líderes. E aqui eu faço alguns comentários, né?
A média brasileira, nessa escala proposta pela McKinsey, é de 39 pontos, que pela classificação dele estaria no começo da categoria ascendentes, ou seja, relativamente baixa. Tá? Tem um outro estudo que o Valor Econômico publicou também recentemente, foi uma pesquisa feita pela ESEC em parceria com a Panorama Research, que aponta que México, Colômbia e Argentina estão na frente do Brasil em transformação digital. Estão discutindo o assunto já há questão de 6 anos, enquanto no Brasil o tema realmente esquentou nos últimos 3 anos. E à medida que as empresas aumentam a sua maturidade digital, a distância entre elas e as demais se torna mais difícil de ser superada. Então, isso é uma preocupação que acho que todos devem ter, né? E aqui tem um aspecto muito importante que é parte da nossa discussão hoje, né? Nessas 4 dimensões que a gente falou, a dimensão em que os líderes, que, como eu disse antes, estão próximos dos líderes mundiais, mas que apresentam maior gap, é a de capacidades. E por capacidades a gente fala a capacidade de usar modelos e plataformas tecnológicas, de canais digitais, capacidade de coletar e usar dados de forma estruturada, ser capaz de analisá-los de forma estruturada. Claramente o Brasil está atrasado em relação aos líderes mundiais. Bom, o terceiro insight é que as empresas líderes, em geral, reconhecem a natureza complementar das várias práticas. Normalmente elas se destacam nas 3 que são mais desafiadoras, enquanto as empresas de menor maturidade tendem a desenvolver práticas pontuais de forma isolada. Tá? E isso acaba levando não realmente a uma transformação digital, mas a projetos localizados. E outro insight é que grande parte das empresas pesquisadas enfrenta desafios em 4 práticas da transformação digital. A primeira, que a gente já falou mais de uma vez, que é a capacidade de levantar e analisar dados de uma forma estruturada, com uma infraestrutura robusta. A segunda, que é um problema talvez mundial, mas que aparece muito, é a de identificar talentos, capacitar e reter na quantidade necessária. A terceira é ter um roadmap de iniciativas que seja ambicioso, priorizado, que seja alinhado nos diferentes níveis da empresa dentro de uma estratégia. Então, ter um plano, né? Um roadmap. E algo que é fundamental é ter uma mentalidade baseada em dados. Né? Então, essas são as 4 práticas que são desafios para grande parte das empresas. E outro aspecto que fica claro é que a maturidade e a velocidade da transformação das empresas está muito correlacionado ao setor da economia que pertence. Né? Não por acaso, no Brasil, serviços financeiros, varejo, telecomunicações e tecnologia são os setores que lideram, que são também os mais afetados pelas mudanças de comportamento e necessidade dos clientes e pelo tipo de concorrência. Bom, passado esse rápido preâmbulo, vamos conversar com os painelistas aqui. Eu gostaria de perguntar para o Rui. Rui, você por natureza da GPTW, há muito tempo que você lida com muitas empresas, você tem contato com muitos executivos. Como é que você, pessoalmente, está vendo esse processo de transformação? Em que escala, né? Você tem visto bons casos ou o que você vê mais são casos de aplicações digitalização de processos existentes, pontuais, ou você vê casos de estratégias definidas de transformação? Qual é a tua visão, a tua experiência pessoal? Legal, Cláudio. Olha, a gente tem o grande privilégio de poder acompanhar cerca de 2.000 empresas por ano, só aqui no Brasil, mais 8.000 fora daqui. Então, dá para tirar uma fotografia muito legal, né? E, claro, como tudo, é muito diferenciado, tá certo? Tem empresas, independente do porte, do segmento, empresas que estão lá na frente, linha de frente de transformação digital, mas pensando em transformação de negócio, né? Empresas que, obviamente, ainda estão em estágios muito preliminares.
Óbvio que essa crise que a gente está passando, né, Cláudio, ela está acelerando demais esse processo. Né? O que o pessoal está falando que nós estamos vivendo a transformação digital dos próximos 5 anos em 5 dias. Né? Então, empresas que jamais imaginaram que iam ter, né, uma parte da equipe importante remota, começaram a fazer isso de um dia para o outro. Né? Então, esse processo está acelerando demais isso, e nós vamos sair dessa crise diferente do que a gente entrou. A sociedade vai ser diferente e o mundo do trabalho vai ser diferente daqui um mês, 2 ou 3, ou assim que tudo estiver voltando para a regularidade. Né? De qualquer maneira, como eu estava falando, é muito diferenciado esse esforço. Então, claro, você pode tirar uma média, né? O Brasil está nesse lugar, comparativamente, mas temos casos nos dois extremos. Alguns casos, né, são destaques assim sensacionais. E olha que interessante, Cláudio, empresas que têm excelentes ambientes de trabalho, ou seja, que tem uma liderança que consegue olhar a organização, consegue olhar o negócio, consegue olhar os processos, dados, como você falou muito, mas consegue olhar pessoas, ou seja, esses líderes que têm esse equilíbrio, né, na sua atuação, essas empresas têm um destaque absolutamente gigantesco em relação à média. Podemos dar alguns exemplos. Magazine Luiza. Né? Então, o processo de transformação digital do Magazine Luiza não começou agora nem no ano passado. Tá? Eu chutaria uns 10 anos. Eu lembro de ter visitado o Luiza Labs há talvez 8 anos atrás, e eles já tinham lá dentro do Magazine Luiza, que é uma empresa, vamos dizer, convencional, né, de varejo, que estava no interior de São Paulo. Há 7, 8 anos atrás, ele já tinha uma startup lá dentro, fazendo coisas que hoje muitas empresas estão começando a se movimentar. Né? Então, acho que são, né, se você olha a lista das melhores empresas para trabalhar, pode ter certeza que são fantásticos casos de transformação digital e transformação de seus modelos de negócio. A própria IBM, que está aqui, é uma empresa que sempre teve nesse ranking também, né, não só por viver a tecnologia, porque não basta só a tecnologia, né? Você tem que concatenar todo esse esforço a partir de pessoas. Né? Bom, e a segunda coisa que eu queria comentar, essa pesquisa que a gente faz, a gente vai renovando, né, periodicamente. Atualmente a gente mede também um índice de inovação, né? Qual é a velocidade de inovação das organizações, né? Baseado no nosso tema de gestão de pessoas. Olha que curioso, né? E a gente consegue fazer essa correlação. Então, simplificadamente, a gente consegue enxergar dentro de uma organização qualquer, né, o que é um líder nível 1, que a gente costuma chamar de um líder inconsciente, quer dizer, ele caiu lá, ele virou chefe porque não tinha outra pessoa, não tem preparo, então ele vai tocando a equipe dele do jeito que dá, tá certo? Sem orientação. Então, esse é o líder nível 1. E o líder nível 5, que é onde a gente gostaria de levar todo mundo, a gente chama do líder for all, né? Então, é aquele líder que é preparado para gerir negócio, gerir tecnologia e, fundamentalmente, gerir pessoas, né? Então, essa diferença a gente também tem enxergado assim, muito grande entre organizações, mas também dentro de cada empresa. Esse que é o ponto, né? Então, muitas vezes você olha para a empresa, é como se você estivesse enxergando 2 mundos dentro da empresa, né? Um conjunto de líderes nível 5 que está inovando, transformando o negócio, e alguns líderes que mal entenderam o papel dele. Né? Então, eu queria fechar minha primeira fala dizendo que, para mim, o que a gente enxerga de mais relevante nesse processo é a preparação de liderança. Que não por acaso é o nosso tema aqui, mas essa é a conclusão da nossa pesquisa, olhando 2.000 empresas por ano, são mais ou menos 2 milhões de funcionários. O diferencial é o preparo da liderança. Ou seja, qualquer empresa, né, de qualquer porte, qualquer segmento, pode ser sim uma empresa muito inovadora, né, muito transformadora, se fizer um trabalho muito efetivo com seus líderes.
Excelente, Rui, muito obrigado. E você mencionou a IBM, aproveito para fazer uma pergunta para a Luciana. A IBM é uma empresa que tem uma história de transformação na sua existência, né? E além dela se transformar, ela é uma agente de transformação porque ela provê a tecnologia e ela atua nos clientes suportando transformação. E aí entra um desafio talvez redobrado, né? Que nós falamos aqui da questão de capacitação e de identificação de talentos e de manutenção de talentos. Como é que a IBM lida com essa questão de identificar e reter os talentos com as competências necessárias, que é unanimemente um grande desafio hoje? Bacana. Não, com certeza, a IBM passou por inúmeras transformações ao longo da sua história, né? E essa semana mesmo, o nosso novo CEO, Arvind Krishna, publicou um artigo para falar da nossa estratégia e falar da perspectiva dele sobre a transformação da IBM, dos nossos clientes, que eu super recomendo vocês lerem. E ele reitera realmente a importância da cultura, né, em todo o processo de transformação. Eu acho que uma primeira grande reflexão aqui é que não é possível a gente falar de estratégia de negócios sem falar de talentos. E aí, vale também a gente refletir que a perspectiva e o que a gente entende por talento mudou muito nos últimos anos, né? Há anos atrás, as empresas, grande parte das empresas, selecionava quem era talento e quem não era talento. E a partir do momento que você faz isso, você já está limitando muito o teu escopo de atuação e identificando pessoas que têm comportamentos ou reproduz comportamentos que é o que você acredita que é o correto, e isso não é nem um pouco nem diverso e nem transformador, né? A perspectiva nossa de talentos hoje, ela é muito mais ampla, né? A gente brinca que ela é 3D, porque ela é progressiva, sim, ela pode ser vertical, como era o passado, né? A gente tinha uma perspectiva que talento era só quem ia ter uma progressão vertical de carreira, e para isso a pessoa tinha que ter muita ambição de crescer. Hoje a nossa perspectiva é que ela pode ser, sim, progressiva e vertical, mas ela é ampla no sentido de que as pessoas hoje elas movem horizontalmente, muito com base na qualificação, no reskilling que elas têm, né? As companhias elas estão muito mais planas, muito mais ágeis, e a nossa capacidade de gerar impacto, ela sim determina a nossa capacidade de desenvolver novos talentos, né? E ela é profunda também, porque realmente é muito importante a gente ter eminência e expertise em uma ou algumas áreas de atuação. E essa abordagem, ela é muito mais holística e ela engloba todo mundo, porque todos têm muito para contribuir, né? E quando você precisa transformar uma organização, transformar uma cultura, a gente tem que realmente criar um ambiente onde as pessoas possam desenvolver o máximo das suas capacidades e dar realmente o seu melhor. Então, se eu falar para você, Cláudio, o que realmente foi muito determinante e é determinante na nossa transformação digital e a forma como a gente atua junto aos nossos clientes, é que essa transformação digital, ela é sobre pessoas e a gente não pode deixar as pessoas para trás, né? Hoje a gente não resolve um problema de mudança de mindset, de transformação, fazendo treinamento tradicional ou contratações de pessoas que a gente acredita que tem aí um mindset inovador. A gente tem que realmente ter estratégias que permitam que toda a organização tenha a condição de se recapacitar, trabalhar realmente para desenvolver suas potencialidades e agregar valor. Então, a gente tem muito forte uma cultura que a gente chama em inglês continuous learning, e quando a gente fala disso, a gente está falando de agilidade de aprendizagem, que é o famoso learning agility, que é a capacidade da gente aprender com as nossas experiências
e, a partir disso, adotar novos comportamentos. Aí a gente está falando de abertura para aprendizagem, a gente está falando da nossa capacidade de se adaptar a situações novas. Uma outra questão é essa mentalidade empreendedora, né? E em vários conceitos. A gente quer que as pessoas elas tenham um olhar de dono, né? O que eu faria se esse negócio, se essa empresa fosse minha? Mas isso também aplica para a carreira e para seus skills, né? Para isso a gente precisa muito trabalhar a autonomia, as pessoas elas precisam ser autônomas, elas precisam assumir as rédeas tanto da carreira quanto dos skills, para que elas queiram realmente estar constantemente evoluindo e crescendo. E por último, não menos importante, quando você quer fomentar uma cultura de inovação, é você realmente abordar muito forte na sua cultura o conceito de diversidade cognitiva. Né? Ele transcende um pouco a diversidade e inclusão, mas ele fala realmente da nossa capacidade de abraçar o pensamento diverso. O quanto que eu estou disposto a entender uma perspectiva totalmente diferente da minha e dar essa abertura para eu realmente abraçar algo novo. Né? A gente tem um foco muito profundo, muito grande em diversidade e inclusão, e a gente acredita realmente que essa é a base para a inovação. Realmente, assim, é você ter essa abertura para a diversidade de ideias. E para isso você precisa ter um ambiente inclusivo, onde as pessoas se sintam muito à vontade para propor novas ideias, errar, testar coisas novas, ter ambientes de experimentação. Então, acho que é isso, assim, que define aí a base da nossa estratégia de formação de talentos, é realmente trabalhar questões muito profundas da cultura para a gente realmente ter condições das pessoas desenvolverem o melhor delas. Desculpa, obrigado, Luciana. Aproveito para fazer um comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, escreve no chat. No final a gente trata das perguntas, se quiser dirigir para algum dos painelistas, indica. Muito bem. Professor Nardi, as empresas, em geral, isso que a gente tem visto, mesmo aquelas com maturidade digital menos desenvolvida, têm consciência da relevância e do potencial da disrupção, de transformação digital. Quer dizer, a consciência é presente, né? Hoje é difícil encontrar algum alto executivo de corporação que não se sinta impactado pelos riscos e oportunidades. Mas, por outro lado, como nós vimos na pesquisa, como a gente escuta, a IBM confirma, a gente escuta no dia a dia, existe um longo caminho a ser percorrido e um gap entre querer e poder. E capacidades é a dimensão que mostrou maior diferença, né? Então, como a Sempol pode contribuir para melhorar esse quadro de alguma forma? Bom, acho que é uma excelente pergunta. Eu queria começar respondendo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu queria começar respondendo, fazendo uma junção do que o Rui, a Cláudia e você falou nas respostas deles e o que você comentou no preâmbulo, né? Primeiro que eu, pessoalmente, pela experiência que eu tenho tido nos últimos 3 para 4 anos trabalhando com esse desenho de transformação digital, com uma diversidade relativamente grande de empresas aqui no Brasil, vejo a mesma realidade, né? Liderança e cultura são os fatores, são as alavancas-chave para trabalhar a transformação, né? As pesquisas que eu tenho visto também fora do Brasil, em especial um painel do MIT, que começou lá em 2013, muito interessante, falando sobre transformação digital, mostra exatamente isso que o Rui e a Cláudia comentaram. E corrobora aquilo que a pesquisa da McKinsey, muito oportuna que você trouxe, coloca. Primeiro, que os líderes são o motor da transformação. Segundo, que uma legitimidade da transformação através da cultura é essencial. E ela cria um sentido de propósito e união de visão para que as pessoas se desapeguem do modelo tradicional e possam não só pensar no novo, mas entender o que elas vão deixar para trás, o que é uma coisa muito importante, né? Não tem nada novo
que seja colocado só em cima do atual. A gente tem que repensar o atual e entender o que a gente vai fazer diferente e o que a gente vai deixar de fazer, né? Um terceiro ponto que é muito importante, só comentando o que o Rui falou, e também que a Cláudia tocou, é que não adianta você só trazer experts de tecnologia ou do mundo digital, ou de uma... Vamos colocar um outro ponto interessante, porque nós somos todos de uma geração, né? A Cláudia é mais nova, mas nós três aqui de uma geração dos 50 anos e tal, que é uma geração Luciana. que... Eu estou no grupo dos novos também, viu, Nardi? Então, tá. Pois só eu e o Cláudio, Rui, desculpe. A gente tem uma... Nós somos uma geração do non-born digital, né? Então, não adianta você trazer o born digital que não conhece do negócio, pelo efeito de redes de relacionamento, legitimidade dentro e fora da organização, em toda a cadeia de valor. Então, o desafio é justamente incorporar essas diversidades e construir estratégias de liderança e aprendizado colaborativo, de modo que você possa combinar competências. E esse é um tremendo desafio. E para as empresas brasileiras, um desafio adicional, porque nós temos a mentalidade de comando e controle muito impressa no nosso DNA, né? E a própria adoção dos métodos e modelos mentais, e modelos tecnológicos e modelos de gestão que propiciam o processo de mudança e sustentam o processo de mudança, seja método ágil, seja Kanban, seja decisão baseada em dados, seja analytics, aí a gente já entra na questão das capacidades, ela depende muito dessa postura e da predisposição do líder, como o Rui e a Cláudia falaram. Isso é muito importante. Só que isso depende de uma mudança de postura do líder, né? Porque, primeiro, se a gente tem a mentalidade do comando e controle, isso afeta a própria autodefinição do que é ser um líder, né? Um líder não é aquele que dá ordem, o líder é aquele que organiza as informações, estrutura um ambiente propício para as pessoas testarem, experimentarem, errarem, e descobrirem como fazer de novo, porque a gente está entrando naquilo que os americanos chamam de uncharted territory. A gente não sabe o que é o critério de sucesso, né? No Brasil, nós ainda temos uma vantagem. Como o Rui falou, e o Cláudio e a Cláudia falaram, nós estamos de 3 a 6 anos atrás da curva dos países do norte desenvolvido, vamos dizer assim. Então, a gente tem um histórico para entender, né? E com isso a gente pode aprender algumas lições e criar alguns atalhos aí para ganhar tempo. Eu não tenho visto muitas empresas olharem para esses benchmarks e refletirem a respeito de como é que elas estão, né? O segundo é que realmente você não pode ter poças de competência, isso não vai ganhar o jogo, né? A pesquisa do MIT ela abre um pouquinho esses dados financeiros que a da McKinsey mostra, mas ela usa o mesmo modelo mental. E ela mostra que quando você tem poças de competência, você tem ilhas de competência dentro da organização, você melhora a eficiência, mas você não melhora a eficácia, e você não transborda os silos, que é um outro desafio que a liderança tem que provocar. O modelo de governança e o modelo de tomada de decisão não mudam. E, portanto, você não tem aprendizado organizacional, você não transborda do conhecimento individual para o conhecimento coletivo. Você não tem, a partir disso, uma capacidade de gestão de conhecimento que permita trabalhar as capacidades. Então, vamos falar das capacidades, né? E eu separaria a capacidade em 2 elementos, né? Um primeiro elemento, e os dois estão interconectados, né? A gente brinca que é o modelo micro, macro, micro. É assim, começa no indivíduo, o indivíduo melhora o coletivo na medida que ele consegue contaminar de uma forma positiva, né? Não a negativa, mas de uma forma positiva, consegue contaminar a cultura da organização e as práticas, isso se transforma em rotina, isso se transforma em cultura, né? E a partir daí, essas capacidades viram um ativo da organização. Isso acaba transbordando para os outros indivíduos, né? Se a gente pensar nas 3 grandes capacidades, como é que a Sampo pode trabalhar e ajudar isso, né? Primeiro, pelo programa brilhantemente liderado aí pelo Cláudio, do Leading Digital Reinvention, ele tem exatamente esses conceitos que todos nós 3 estamos falando aqui, né? Como é que você faz um líder entender
como é que as capacidades de tecnologia transformam não apenas a eficiência de alguns processos ou a melhoria de relacionamento com clientes, mas faz você repensar, reconfigurar e redesenhar, né, o modelo de negócio. Ou seja, a gente pensa em modelo de negócio, a gente pensa sempre no jargão, né, mas vamos pensar mais profundamente. O modelo de negócio, no fundo, é a fórmula de lucro da empresa. É como a empresa ganha dinheiro, né? Então, a transformação digital, no fundo, é uma mudança de pessoas, de cultura, de sociedade, como foi muito bem falado, que cria oportunidades novas de como você ganhar dinheiro. Você não se define mais pelo seu concorrente ou pela sua cadeia de valor, né? Você tem ofertas assimétricas. Por isso que a centralidade no cliente e a capacidade de criar jornadas no cliente e a capacidade de entender o cliente e construir relacionamentos de marketing são tão relevantes nisso, e são temas que a gente aborda com profundidade no curso do Cláudio, né? No Leading Digital Reinvention. Por que isso? Porque tudo mais vai mudar. A forma de entregar o valor para o nosso cliente vai mudar, porque a gente vai ter novos processos, novas tecnologias, novas formas de relacionamento, né? Novos produtos, novas entregas, e a gente vai ter dados acoplados a isso, né? Mesmo que sejam produtos físicos. Então, muda tudo. O que não muda é o propósito da organização de criar valor e atender o valor da cadeia de valor do cliente. Olha que interessante. Tradicionalmente, a gente pensa na nossa cadeia de valor. Agora, a gente tem que pensar na cadeia de valor do cliente, como é que a gente entra nela, né? Nesse meio todo, uma capacidade essencial, que a gente trabalha muito, é a capacidade de desenvolver o líder como um líder capaz de criar este ambiente propício a esse processo de mudança, né? Que é um outro elemento que a gente trabalha muito no LDR. Agora, puxando a sardinha um pouquinho junto para o meu lado aqui, esse é um tema que, todos esses temas aqui que a gente está falando, a gente tem tratado também durante bastante tempo nos programas corporativos que a gente faz, né? E a gente tem visto o desafio de mudar mindsets de organizações, né? De mudar o modelo mental dos líderes, né? De mudar o modelo de governança, o modelo de tomada de decisão, né? E para fechar a minha fala, peço desculpas por ter me estendido um pouquinho mais, mas prometo que é a primeira e última vez. A decisão baseada no modelo tradicional de comando e controle, em todas as organizações tradicionais, ela está baseada na expertise dos líderes, do topo da pirâmide. Esse modelo não conversa com o modelo de tomada de decisão baseado em dados, né? O modelo de decisão baseado em dados, ele faz com que você tenha que combinar os insights que vêm dos dados com o insight e a expertise dos líderes do topo da pirâmide. E a desenvolver a habilidade de falar o que a Cláudia e o Rui falaram com muita propriedade, que como é que eu envolvo e coloco essa diversidade e essa capacidade que está espalhada pelo resto da organização a serviço do processo de decisão. Então, uma das barreiras que a gente tem visto muito é você mudar o modelo de tomada de decisão, e esse talvez seja um dos grandes desafios. Não adianta só você aprender dados, você tem que pensar de uma forma diferente como é que você organiza e tem a postura para envolver as pessoas no processo de decisão. Então, esse conjunto de combinação de liderança, aspectos cognitivos e não cognitivos, achei muito interessante esse ponto, junto com tecnologia, junto com como é que a gente repensa o modelo de negócio, são as grandes capacidades que a McKinsey fala e que a gente tenta abordar lá na Sampo, por todos os caminhos aí dos cursos abertos e cursos corporativos, para tentar contribuir, na verdade, com esses dois níveis, né? O nível micro, das pessoas que participam do curso, e o nível macro, com as iniciativas das organizações. Excelente, professor. Eu acho que não precisa se desculpar pelo tempo, não, porque foi muito rico o teu comentário. Que bom, que bom. Então, uma única... Foi uma aula, hein, Cláudio? Foi uma aula. Opa! Que honra! É a quarta aula do dia, então. O único comentário é que você chamou a Luciana de Cláudia várias vezes, mas é a Luciana. Eu peço mil desculpas. Vou confessar uma coisa. Eu tenho 2 filhas com nomes lindos. E eu consigo trocar o nome das minhas filhas, então não é um privilégio. Eu me peço desculpas todo dia por conta disso, Luciana. Eu até te agradeço, porque você acha que eu posso até ter nascido em outra geração e que sou digital born. Não, a gente está realmente muito próximo nas nossas gerações.
Mas acho que Obrigada. tocou em aspectos muito importantes. É interessante a gente percorrê-los aqui. Eu até aproveito para fazer uma pergunta, voltando para o Rui. Né? Porque o Rui, além de ter essa experiência muito interessante, né? Rui, além da tua experiência muito interessante de você ter tanto contato com outras empresas, você, que eu conheço há muito tempo, é um cara muito com a cabeça muito arejada, está sempre buscando novos caminhos, e você tem provocado na GPTW uma transformação. Sei até que você criou um conselho de transformação digital. Pode nos contar um pouco mais sobre esse processo, né? E como é que você faz para engajar o time, para se lidar com essas questões que o professor tocou aqui, de repensar a forma de tomar decisão, o engajamento, o processo horizontal em vez de tão vertical? Conta um pouco para nós. Legal. Bom, eu falei no começo, né, que eu sou muito privilegiado e ter oportunidade de acompanhar tantos exemplos, tantas empresas durante tanto tempo. Então, pô, a gente tem lá um arsenal, né, de informações que está disponível, né? A gente gosta de compartilhar essas coisas. Agora, a parte mais legal é a gente pegar isso, aplicar na gente mesmo e devolver para o mercado, né? Ó, isso aqui dá certo, não dá certo nesse caso, aqui não funciona bem, né? E vai confirmando algumas linhas de atuação, né? Então, antes até de falar o que a gente está fazendo, eu quero explicar o modelo que a gente se apoia para organizar as coisas. Né? Porque tem um monte de coisa que você pode fazer de um jeito hoje, daqui a pouco você faz diferente, mas o que está por trás você está mantendo. Né? O que são esses pilares que estão por trás? A gente usa basicamente 3 coisas, e eu vou me arriscar aqui, Cláudio, pode ser que eu seja expulso aqui da reunião e você nunca mais me convide, tá? Mas eu vou arriscar usar esse modelo não só olhando para dentro de uma empresa, mas para olhar a crise que a gente está passando agora, tá? De novo, pode ser que você corte a minha palavra antes de eu terminar, mas vamos lá. Olha, o que tem esse modelo aqui? Tem 3 pilares, tá? Primeiro é a questão de propósito e valores. Né? Então, isso está muito claro para aglutinar as suas pessoas. Para que nós estamos aqui? Por que a gente está gastando tanto esforço, tanto tempo? Num momento de crise, isso fica mais relevante. Tá? Não tem momento mais crítico para você, né, perceber o papel da liderança do que um momento de crise. Então, por exemplo, logo que começou essa crise, no primeiro dia do confinamento, a gente lançou para o mercado a nossa visão desse período. O que nós precisamos, pessoal? O que nós precisamos, empresas? Primeiro, cuidar das pessoas e, segundo, incentivar os negócios. Então, cuidado, que é uma falsa dicotomia a gente falar, opa, se você está querendo cuidar das pessoas, é porque você não quer que os negócios funcionem. Ah, você é da turma que quer os negócios, portanto, você não está olhando para as pessoas. Pô, esse é o maior erro que a gente pode cometer, porque nós precisamos de pessoas saudáveis para tocar os negócios e precisamos ter, né, uma economia funcionando para que as pessoas também sobrevivam. Cada vez que a gente tenta separar em blocos, a gente está criando a cisão, né, para que as pessoas não trabalhem em conjunto. Então, primeira coisa, propósito claro, né, e que todo mundo esteja engajado em torno dele. No exemplo que eu estou dando para a sociedade, cuidar das pessoas e incentivar os negócios. Tá? Segundo pilar, criar um ambiente de confiança. O que é um ambiente de confiança? É um ambiente de diálogo, de transparência, de diversidade. A Luciana falou muito bem desse ponto. Esse é um mundo onde a gente vive e cada vez mais a gente precisa contemplar as ideias. Na crise que a gente está passando, tem uma outra característica. Ninguém tem a resposta. Né? Quem achar que é o gênio e falar, eu sei qual é o caminho a seguir, pode ter certeza que ele está errado. Né? E se ele estiver sozinho, menos ainda essa solução, mesmo que esteja certa, vai funcionar. Né? Então você precisa ter o diálogo, você precisa ter transparência, não pode ter, né, jogo oculto, precisa ter diversidade para que as ideias, né, cada um se sinta à vontade naquele ambiente para expressar suas ideias e o debate seja muito rico.
E o terceiro papel, precisamos conseguir trabalhar a equipe, né, definir uma saída comum. Mais uma característica dessa crise agora. A saída comum não é da minha empresa ou não é do Brasil, é a saída comum global, né? Então, qual foi o outro momento que a gente precisou globalmente encontrar juntos uma saída? Está todo mundo passando pela mesma situação, né? O vírus não olha a fronteira de país, não olha idioma, não olha gênero, não olha orientação sexual, não olha nada. Ele ataca todo mundo. E se a gente não tiver uma abordagem que a gente está debatendo exaustivamente e traça planos de ação conjuntos, que podem mudar todo dia, né? Mas nós estamos fazendo isso em conjunto, a gente não vai conseguir sair dessa situação. Então, esses mesmos 3 pilares eu posso usar dentro da minha organização, né? Então, isso que a gente faz sempre no Great Place. Pô, qual é o nosso propósito? Queremos ajudar as empresas a serem excelentes lugares para trabalhar, porque isso é bom para as pessoas, para o mundo e para os negócios, né? Queremos que cada um possa se sentir bem aqui, sentir à vontade, seja acolhido, né? Tem esse ambiente de transparência e inovação. E vamos nos alinhar, vamos trabalhar em conjunto, sair com uma linha comum, mesmo que a gente tenha que mudar daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 1 semana, né? E, de novo, para mim, o resumo disso é liderança, e aí acho que a Luciana completou muito bem, né? Que, no fundo, essa forma de você pensar e da organização agir é a cultura, né? Ou seja, na hora que você vai buscar pessoas, né? O Cláudio falou dos pontos lá da McKinsey, a questão de talentos, né? Então, na hora que você vai buscar esses talentos, o que você está buscando? Você está buscando alinhamento com o teu propósito, você está buscando valores que sejam compatíveis, né? As competências técnicas você tem um pouco mais de facilidade para trazer, mas isso aqui precisa estar alinhado. Então, a gente faz muito isso, né? E aí, usando as práticas que vocês já comentaram, muita experimentação, né? A gente experimenta demais e, óbvio, que às vezes não dá certo, a gente volta e fala, opa, esse caminho aí. Tem coisa que às vezes a gente faz muito antes da hora, né? Tem que recuar um pouco. Muita capacitação, né? A gente manda pessoal nosso para tudo quanto é escola, formação, para estimular essa diversidade, né? Estimular essas novas ideias, considerando que tem muita coisa boa acontecendo e que provavelmente ninguém sozinho é o dono da verdade, né? Criamos um conselho, ele começou como um conselho tradicional, mas depois a gente percebeu que ele não iria dar conta. Então a gente criou um conselho que é muito provocativo, né? Tem 2 pessoas que vieram de multinacional, carreira em empresas tradicionais, multinacionais, Johnson Johnson e outras empresas, e trouxemos 2 pessoas do mercado novo, vamos dizer assim, no mercado de startup. Um é presidente de uma entidade de investidores anjo, da Polyangels, outra, na época, era presidente do Cubo, hoje ele é de um grupo de investidores. Então, tem horas que as reuniões são bem calorosas, mas, de novo, o nosso ponto não é descobrir se quem tem razão, né? É quem veio do mundo tradicional ou quem veio da startup, mas como é que a gente cria um novo caminho, que é isso que o exemplo que eu dei do Magazine Luiza faz isso, o Laboratório Sabin faz isso, a IBM faz isso, o Santander, que é uma empresa, né, que veio do mundo muito tradicional de banco, faz isso, né? Tem um modelo de inovação incrível, inclusive dentro da área de RH. Você tem profissionais dentro do RH do Santander que são caras extremamente inovadores, não para inovar o processo do RH apenas, mas provocando o modelo de negócio, né? Então é isso, a gente sempre sugere pensar nesses 3 pilares, tá? O propósito, o ambiente de confiança e o espírito de colaboração, trabalho e equipe. A chance de sucesso aumenta muito, e como é que eu sei disso? Olhando a pesquisa com 2.000 empresas. Muito bom, muito obrigado, Rui. Também uma experiência muito interessante. Bom, tem algumas outras perguntas, mas eu queria adiantar uma pergunta para vocês 3, já que esse é um dos temas que a gente se propôs, e você já tocou em alguns desses pontos, Rui, mas a gente está vivendo nesse momento uma crise enorme, não prevista, não esperada.
e com um confinamento, quer dizer, qual é o impacto disso no processo de transformação digital? Está acelerando, mas está acelerando de uma forma... As empresas estão repensando o seu negócio ou estão adaptando processos? E que recomendações que vocês poderiam dar aos líderes da empresa vivendo com isso? Que novas demandas podem influenciar a transformação? Quer dizer, quais são os aprendizados que estão aparecendo? Embora cada dia surja uma novidade, mas já aconteceu um monte de coisa. Então, Luciana, se você puder começar. Eu queria muito, antes de responder a tua pergunta, Cláudia, só complementar o que o Rui falou, que a gente não pode esquecer que líder também está com o mesmo desafio no processo de transformação. Né? O André falou muito da cultura comando e controle, e hoje a gente precisa de líderes que realmente sejam capazes de fomentar esse ambiente de confiança e de colaboração que o Rui comentou. Então a gente precisa realmente pensar que os líderes eles têm esse desafio de se transformar a eles mesmos, né, a si próprios, e gerar um ambiente onde as pessoas se sintam empoderadas e incentivadas e inspiradas a mudar também seus comportamentos. Então, isso é realmente algo bastante desafiante para os líderes, porque eles foram muito bem-sucedidos trabalhando da forma como eles trabalharam até hoje, né, sendo muito focados só em entregar resultado e se sentindo sempre na obrigação de ter resposta para tudo. O mundo de hoje já nos provou que é impossível a gente ter resposta para tudo, e realmente o melhor caminho vai ser aquele onde a gente fomente ambientes onde todos contribuam e dê espaço para esse aprendizado coletivo. E daí, falando do teu ponto especificamente, né, da Covid-19, aí ele trouxe desafios tremendos para as empresas, né, todo esse desafio que a gente tem, né, o mercado como um todo, de abraçar esse mundo digital, de repente ele foi catalisado e está fazendo com que as pessoas elas tenham que abraçar esse mundo digital de uma forma mais radical. Por outro lado, eu acho que ele está dando também oportunidade para a gente refletir e aprender muito, que é trabalhar a nossa capacidade de priorizar e focar naquilo que realmente é importante, focar muito também no que é importante para a gente como ser humano, né? O foco em cuidar das pessoas e olhar o ser humano. Trabalhar em casa, em ambientes que não estavam preparados para isso, ter que fazer a gestão do negócio e conciliar com atividades domésticas, isso tem sido um desafio, mas eu acho que pode ser olhado também como oportunidade de aprendizagem. As pessoas hoje elas têm que fazer uma melhor gestão do tempo, elas têm que priorizar onde elas focam para elas também não perderem o foco no que é importante. E isso força, ainda mais num ambiente de tanta incerteza, de tanta insegurança, em a gente também pensar como é que a gente lida com essas questões todas, né? Com essa ansiedade toda, e isso remete à necessidade da gente se conhecer mesmo, né? Como pessoas, pessoas que estão num ambiente super conflitivo, super incerto, que gera muita ansiedade. E se somos líderes, qual a nossa capacidade da gente se conectar com as pessoas, criar um ambiente onde se tenha muita empatia, se entenda o contexto, para a gente realmente apoiar as pessoas que estão esperando da gente uma palavra de conforto, um entendimento da situação, e conseguir passar essa segurança e essa sensação de apoio e de conforto, mesmo não tendo resposta para tudo, que é a realidade que a gente vive. A gente não tem resposta para tudo, mas o líder, ele é absolutamente fundamental, né? Então, falando aqui de experiência pessoal e experiência profissional na IBM, os nossos líderes, eles têm sido absolutamente chaves para se conectar com os seus times, para mantê-los muito conectados no que precisa ser feito, para eles se sentirem apoiados em tudo que eles precisam.
A gente tem os nossos trabalhadores essenciais que estão aí no site dos clientes ou nos próprios sites da IBM, porque são atividades que não podem ser feitas remoto. A gente tem uma abordagem muito especial e olhando realmente ao que eles precisam, e a liderança é muito chave nesse momento, né? O líder de hoje, ele não tem que ter resposta para tudo, ele é humano, ele tem que sim criar ambientes onde as pessoas sintam que elas podem contar com essa liderança e elas estão num ambiente realmente que fomenta esses valores que o Rui comentou, que tem realmente um foco em confiança, empatia, abertura, coragem para tomar riscos e se sentir realmente apoiado. Entendi. Então, você acha que uma das grandes mudanças que está acontecendo por essa crise é um aumento da empatia e da relação do líder com o seu time? E realmente abraçar realmente esse mundo virtual, né? Eu não acredito que a gente vai voltar para uma realidade similar ao que a gente tinha. A gente está descobrindo no processo que a gente é capaz de fazer muito no mundo virtual e, inclusive, se conectar com as pessoas e fazer uma boa gestão, tanto de uma organização como uma gestão de pessoas, da mesma, assim, diferente do que a gente fazia antes, mas que sim é viável e que se pode fazer coisas novas. E aí volta aquela discussão que eu tive inicialmente da nossa capacidade de adotar novos comportamentos e a nossa capacidade de aprender coisas novas. Perfeito. Bom, nós estamos quase acabando nosso tempo. Eu gostaria muito de ouvir a opinião, a posição do professor Nardi sobre essa questão do ambiente atual. Vai dar tempo ainda a gente responder algumas perguntas colocadas aqui no chat. Professor, por favor. Eu estou sem som, desculpa, eu sempre desligo o som para não incomodar e acabo esquecendo. Vou ser bem breve, então. Primeiro, eu concordo em todas as dimensões que a Luciana e o Rui falaram. Eu acho que é essencial, né? A questão de pessoas e negócios, né? Eu acho que tem uma questão de saliência, né? Com a crise, muitos gestores muitos líderes que estavam acostumados a olhar mais para o negócio do que para pessoas, tiveram que começar a olhar mais dentro da sua agenda, né? Economia da atenção, como a gente fala, né? A atenção para pessoas passou a ser essencial, porque se você não está bem, se a sua equipe não está bem, se os seus familiares estão com algum problema, assim por diante, você vai transpor isso para o mundo do trabalho, né? Não é só o cachorrinho que participa da call, como eu vi outro dia, mas é tudo aquilo que você está carregando na cabeça, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante. Se ficar para os líderes depois da crise que as pessoas são a base de tudo aquilo que a gente está fazendo em qualquer organização, isso é um ganho imenso, né, gigantesco, né? E a partir daí trabalhar empatia, confiança, propósito e tudo mais. Isso pode ser uma oportunidade de aprendizado pessoal, organizacional e social gigantesco. Segundo, saber lidar com a crise, né? Eu fiz uma pesquisa informal, depois fiz uma pesquisa na internet sobre quantas empresas tinham planos de contingência sobre pandemias, né? Pouquíssimas, né? Apesar de pandemias ser como um dos grandes riscos possíveis, apesar de pouco prováveis, mapeados por todas as grandes organizações multilaterais do mundo inteiro, como o Banco Mundial, Fórum Econômico Global, ONU, fóruns empresariais e assim por diante, né? O terceiro é a questão do digital. E aí eu só queria chamar a atenção para um ponto, para fechar, que eu acho que é bem interessante, que é assim, quase tudo que a gente fala de negócio, mesmo as startups mais digitais, elas são fisitais, né? Elas têm um componente físico e o digital. Você pega uma plataforma de varejo, ela faz toda a experiência do cliente, de escolha, de compra, de seleção, no digital, mas a entrega ou eventualmente a checagem do produto, ela pode ser feita numa loja até do concorrente no digital, no físico. Então esse nosso momento em que a gente está transpondo uma parte da nossa vida que era física para o digital, como nosso próprio encontro aqui está mostrando, acho que ajuda a gente a pensar onde é que essa fronteira do físico com o digital
pode ser movida de um lado e para o outro dentro da cadeia de valor de todas as organizações. Então, acho que esses pontos aqui são pontos bem interessantes para a gente trabalhar. E realmente essa questão da empatia pode ser a empatia de olhar, da alteridade, né, de você conseguir olhar o outro e se colocar no lugar do outro, não como um outro, mas como você mesmo. Isso eu não tenho ouvido muito, mas acho que pode ser também uma grande oportunidade para repensar um pouco relações sociais de uma forma geral, né? E isso pode ter um efeito de confiança, de desenvolvimento, de crescimento das organizações da sociedade muito grande. É isso. Excelente, nós estamos nos últimos minutos. Obrigado, professor. E para encerrar, a gente recebeu algumas perguntas aqui pelo chat. Uma delas, a Luciana já respondeu no chat. Tem uma pergunta aqui do Claudinei Elias, que é uma provocação interessante. Eu coloco para todos aí, quem se voluntariar a responder. Ele descreve todos os desafios que tem na transformação, né? Delegação ao invés de excesso de controle, tomar risco, incentiva as pessoas a tomar risco, mais ação, menos planejamento, valorizar a colaboração sobre o esforço individual. E com tudo isso, ele fala, como é que a pergunta dele como definir a jornada a ser seguida? O caos é uma opção? É uma boa pergunta, porque é tanta coisa acontecendo. Fala, Cláudio, eu queria fazer só um comentário, provavelmente eu não vou conseguir responder a pergunta, mas o meu ponto é o seguinte: qual problema a gente quer resolver, né? Porque discutir transformação digital por transformação, parece que nós estamos falando de evolução tecnológica, que, óbvio, é fascinante. Eu trabalhei 20 anos na área de TI, eu acho fascinante. Mas o ponto é, que problema a gente quer resolver, né? E eu acho que essa crise está colocando para a gente alguns problemas sérios que nós vamos enfrentar daqui para frente, onde a tecnologia vai ser uma grande ferramenta para nos ajudar. Então, primeiro, o mundo vai ser diferente do ponto de vista de organização do trabalho e mobilidade. Nós não vamos voltar exatamente igual ao que era antes para os nossos escritórios. Não vamos, né? Isso já é um dado. Segundo, está claro que a questão da saúde tem que ter uma mudança profunda. Hoje a gente trata a doença, a gente trata o sintoma. Nós vamos ter que virar esse jogo para ter ação preventiva muito, muito mais profunda. Está cheio de tecnologia para nos ajudar. E terceiro ponto, que está ficando mais crítico ainda, que é a questão da privacidade, né, do controle do cidadão, porque ao mesmo tempo que você pode ter mecanismos de controle sobre as pessoas para detectar uma pandemia, você pode usar essa mesma ferramenta para controlar as pessoas no modelo autoritário, totalitário. Tá? Então, a privacidade versus empoderamento do cidadão. Tá? Então, como eu falei, acho que eu não estou respondendo, eu estou lançando, né, temas, talvez até para um próximo debate, né, Cláudio? Sim, temas muito relevantes. De fato, nós precisaríamos de mais algumas horas para percorrê-los. Bom, para encerrar, professor, quer fazer algum comentário, Luciana? Luciana, por favor. Não, eu só queria complementar o Rui nessa questão, que também eu acho que é difícil responder muito rápido, mas tomar risco, ter ambientes onde as pessoas têm liberdade para ser elas mesmas e fazer o que elas acreditam, não necessariamente é caos, é o contrário. Né? Eu acho que o caminho está no que o Rui falou, da gente ter muita clareza de propósito, o que a gente está buscando, e é essa nossa capacidade de priorizar e focar no que é importante que vai fazer com que a gente seja mais efetivo, inclusive seja mais feliz, porque a gente vai estar trabalhando por algo que a gente acredita, o que a gente está buscando, né? Então, eu acho que não é o caos isso, eu acho que isso é realmente dar espaço para as pessoas aflorarem tudo que elas têm de bom e botarem realmente a essência, né, do que é importante. Né? Boa, Luciana. Boa. Eu queria aproveitar e fazer um complemento, então, para fechar do meu lado aqui, se vocês me permitem. A gente, uma das coisas que eu estudo é a parte não cognitiva e cognitiva das decisões, né? E como isso afeta.
E tem duas coisas aqui muito importantes que essa pandemia está levando, está aflorando para a gente, para além do efeito manada, né, que todo mundo vai atrás. A primeira é o viés de confirmação, né, que afeta toda essa questão da diversidade. A gente procura opiniões e argumentações racionais e não racionais que corroboram aquilo, né, validam aquilo que a gente acredita. Então, lidar com isso é muito importante, né? E depois a outra é a ilusão de controle, né? Acreditar que a gente controla tudo. E aí esse medo do caos, né, para além da teoria do caos, é uma questão humana, né? Puxa, na hora que eu descubro que eu não estou no controle de tudo, como é que eu sou, né? Como é que eu, como super líder, tal, como é que eu lido com isso, né? E aí tem uma recomendação que vem dos psicólogos, mas vem também da turma da decisão baseada em evidência, né? Que em toda situação em que a gente tem essa sensação de que eu não sei o que eu estou fazendo, não sei nem que variáveis tem, quanto mais, né, como é que elas interagem, olhar, parar, respirar, pensar e depois agir, né? Mesmo que isso tudo aconteça em poucos segundos, mas nunca reagir só no instinto. Dá chance de você de todo o seu cognitivo e não cognitivo entrar na jogada para a gente ser a melhor versão da gente mesmo. Ótimo, professor. Acho que isso é um ótimo conclusão para a nossa discussão de hoje, que, aliás, poderia se estender por horas, né? Mas a gente assumiu o compromisso de fazer isso em 1 hora, e estamos completando 1 hora agora. Então, eu queria aproveitar, primeiro, para agradecer a audiência de quem acompanhou essa discussão, e segundo, também para agradecer muito a presença da Luciana, do Rui, do professor Nardi. Eu acho uma discussão muito rica, ela é tão rica que é difícil fazê-la em 1 hora só. Mas continuamos nas próximas. Muito obrigada, prazer estar com vocês. Obrigado a todos. Obrigado ao Cláudio, que o papel mais difícil é de moderar, né? É mesmo, né? Verdade. Obrigada, Cláudio. Valeu, pessoal, muito obrigado. Obrigado. Tchau. Luciana, obrigado e desculpa a troca do nome. Rui, muito Que obrigado. Isso, imagina. Obrigada, prazer.